Interrompemos este programa para levar até vocês como terminou o programa do Coragem, o Cão Covarde. Olá, Benders! Aqui é o Patrick, tudo bem com vocês? Quem se lembra de um dos melhores desenhos do Cartoon Network no comecinho dos anos 2000? Coragem, o Cão Covarde foi criado por John R. Dilworth e foi exibido de novembro de 99 até novembro de 2002 no Cartoon. Na TV aberta, aqui no Brasil, ele passava no Bom Dia e Companhia, do SBT. Atualmente, a animação ainda é exibida durante a madrugada no canal Tooncast e muito esporadicamente durante as manhãs no Cartoon Network. O episódio piloto foi um curta criado em 96 para um quadro do Cartoon Network em que passavam vários desenhos da Hanna-Barbera, que depois se tornaram parte do Cartoon Cartoons. O curta, chamado A Vingança do Frango Espacial, foi tão bem recebido que até foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem animado, e depois ganhou a continuação com mais 52 episódios, divididos em 4 temporadas. Cada episódio é dividido em duas pequenas histórias de mais ou menos uns 10 a 12 minutos cada. Para quem não lembra ou não assistiu, Coragem, o Cão Covarde conta a história de Coragem, o cachorro rosa mais medroso que existe. Ele mora numa fazenda em lugar nenhum com Muriel e Eustácio, um casal de velhinhos que por algum motivo decidiram morar no meio do nada. Enquanto Muriel é uma senhorinha super fofa, atenciosa, amável, gentil, seu marido Eustácio é rabugento, resmungão, grosseiro e vive maltratando o covarde e o chamando de cachorro idiota. Ah! Cachorro idiota! Você fez errado! E o que acontece no desenho é que a cada episódio aparecem monstros e seres terríveis tentando fazer algum mal para os moradores da casa. E Coragem, apesar de ser super medroso, precisa combater esses inimigos e salvar seus donos. E nunca vi um lugar para ser tão atacado por criaturas estranhas quanto aquele, no meio do nada, onde moram só um casal de idosos e um cachorro. Lá aparecem zumbis, cientistas loucos, alienígenas, demônios, fantasmas, tudo quanto é coisa medonha que o Coragem precisa dar conta. E uma coisa que dá muita agonia é que o Coragem sempre tenta avisar os seus donos sobre o perigo, mas ou eles não acreditam ou não veem o que está acontecendo. E o próprio cachorro precisa cuidar de tudo sozinho. Acho que isso representa mais ou menos como as crianças se sentem quando são ignoradas ou desacreditadas pelos adultos. Por falar em crianças, o desenho atingiu tanto o público infantil quanto o adulto, porque era um desenho com cara de infantil, mas tinha um terror envolvido, mais ou menos como Gravity Falls. Aliás, é um desenho, na verdade, bem tenebroso para crianças, porque aparece tudo quanto é tipo de criatura sombria e vira e mexe alguém perde a cabeça. Acho que um dos piores e mais sinistros episódios é o que vem um demônio no colchão novo da Muriel. Um demônio no colchão. Que criança vai conseguir dormir depois disso? E o próprio desenho tinha uma ambientação meio estranha, um clima árido, onde parecia estar sempre quente, uma atmosfera sufocante. A impressão era de que aquilo tudo se passava em uma espécie de sonho, ou melhor, pesadelo. Como se aquele mundo fosse preso em um lugar fora da realidade, com a sensação de que eles estavam no mundo de sonhos e que nunca iam conseguir sair de lá. Será que era assim que o Coragem se sentia também? Eu acho que possivelmente sim, porque ele parecia ser o único normal, mais consciente e racional naquele lugar estranho. E olha que ele era um cachorro rosa falante que tinha medo de tudo. O único aliado dele era o computador, com uma inteligência artificial que parecia ter vida própria e conversava com Coragem sobre várias coisas. Existem várias teorias sobre a série, mas uma delas é de que o Coragem seria o Cerberus, o cão que guarda a entrada do mundo inferior e protege a humanidade dos males do inferno. Nesse caso, Muriel seria a humanidade que é protegida, lugar nenhum, o próprio inferno. E Eustácio seria Hades, ou o diabo, que é maldoso, estraga o prazer de todo mundo e não liga pra ninguém além de si mesmo. Mas você se lembra de como terminou Coragem, o Cão Covarde? Os episódios dessa série são do tipo que não tem necessariamente uma continuação entre si. O conflito sempre começa e termina no mesmo episódio, onde tudo se resolve no final. Por exemplo, no final do último episódio da primeira temporada,
o grande Fuzile, o Eustácio e a Muriel acabam como marionetes, e o Coragem termina vivendo ali com eles daquele jeito, tendo que controlar os dois, mas no episódio seguinte volta tudo ao normal. O máximo que acontece é um episódio ou outro ter uma referência a alguma coisa que já passou. O próprio final da série não é um encerramento em si. O último episódio simplesmente termina como um dia comum, e dando a impressão de que o desenho vai continuar como sempre no episódio seguinte. Mas, ao mesmo tempo, na primeira e na segunda partes do último episódio, a gente pode ver uma mensagem que completa e amarra um sentido no desenho, e nós vamos mostrar o porquê. A segunda parte do episódio final da série se chama Perfeito, e ela começa com Coragem tentando ajudar o Eustácio a consertar a caminhonete, o galinheiro e o moinho. Mas o Eustácio só critica o cãozinho e reclama, dizendo que ele faz tudo errado e que deveria ir para a escola do fazer direito, para se tornar perfeito. Na verdade, Coragem não fez tudo errado, ele só fez diferente do que o Eustácio queria, mas mesmo assim fica decepcionado consigo mesmo. Enquanto o dono só critica e o coloca para baixo, Muriel, sempre acolhedora e otimista, tenta consolar o Coragem quando ele faz algo errado e diz que vai ficar tudo bem. Ah, Coragem, esta mesa não estava mesmo muito firme. Vá buscar o Eustácio e eu limpo aqui. Mas então aparece a professora perfeccionista, uma mulher irritante e exigente que quer transformar o Coragem no cachorro perfeito. E a primeira frase que ela diz é: "Você é uma desgraça". Assim como quase todos os outros monstros, só o Coragem realmente vê e interage com essa professora, e ela começa a dar para ele lições, para fazer tudo de forma perfeita. E o tempo todo ela fica insistindo que ele tem que fazer tudo perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Não, eu disse perfeitamente. Tente de novo. O rato. E quando ele não consegue, ela diz que o Coragem não é nem um pouco perfeito, e ele fica muito triste. Gente, é sério, dá uma raiva danada dessa mulher implicante. Ela até chega a comparar o trabalho do Coragem com o de outro pupilo dela que era perfeito. E com isso, Coragem vai dormir se sentindo o pior cão do mundo. Para piorar, a professora diz que a próxima tarefa é ele ir para a cama e dormir perfeitamente. Só que depois de tudo que passou, Coragem não consegue cumprir nem essa tarefa, que deveria ser simples, deitar e dormir, porque ele fica tendo pesadelos e acordando assustado o tempo todo. Aliás, só quem já teve uma noite de insônia sabe como pode ser difícil simplesmente deitar e dormir. Nos pesadelos, um homem estranho azul diz: "Você não é perfeito". Pessoas riem dele, ele deixa um vaso da Muriel cair e é ela que se quebra. É tudo muito atormentador. Você não é perfeito, perfeito. E o Eustácio, que acordava com os gritos do Coragem, só brigava ainda mais com ele e o xingava de cachorro idiota. E uma coisa que a professora disse não deixa de atormentá-lo, de que se ele não for perfeito no teste, em todos os lugares onde ele for na vida, todos saberão que ele é imperfeito. E essa é uma mensagem muito forte do desenho, que expressa o que todos nós já sentimos na vida em algum momento. A busca pelo reconhecimento dos outros e da aceitação faz com que a nossa autoestima fique destruída e a gente não consiga mais dar valor ao que fazemos, ainda que sejam coisas boas. Coragem não era imperfeito, ele só fazia as coisas de um jeito diferente do que o Eustácio e a professora esperavam, mas as críticas e as cobranças dos dois faziam com que o cãozinho se sentisse um inútil, apesar dele não ser. E nós conseguimos compreender ainda melhor essa sensação do Coragem depois que assistimos a primeira parte do último episódio, Lembranças do Passado do Coragem, que nos revela como tudo aconteceu para que ele fosse morar na fazenda com a Muriel e o Eustácio. Nesse episódio nós vemos o Coragem ainda bebê com seus pais. Ele acaba ficando preso numa grade e seus pais o levam até o veterinário. Só que o veterinário na verdade é um cientista louco que faz testes mandando animais para a lua. Coragem, ainda bebê, luta contra o cientista e tenta impedi-lo, mas não consegue. Então foge e seus pais acabam sendo enviados para o espaço. Sim,
muito triste, música triste na edição, por favor. E é por isso que Muriel encontra o filhote sozinho e decide criá-lo. No episódio Lembranças do Passado do Coragem, Muriel e Eustácio acabam levando Coragem no mesmo veterinário depois que ele surta com essas lembranças dos seus pais. E o veterinário tenta enviar agora os donos do Coragem para a Lua, mas o Coragem, dessa vez mais velho, mais esperto e mais forte, consegue impedir, e é o cientista louco quem vai para a Lua, onde encontra todos os animais que ele mandou para lá, incluindo os pais do Coragem, e que estão com muita raiva dele. Nesse episódio, a gente consegue ver algumas coisas interessantes sobre o Coragem. Por exemplo, o porquê de ele não ter confiança própria. Imagina só como foi difícil para ele beber, perder os pais e ainda conviver com o fato de não ter conseguido salvá-los. Por isso, durante todo o desenho, episódio a episódio, ele se esforça tanto para salvar Muriel de todos os ataques que ela sofre. E mesmo sendo um cachorro muito assustado e covarde, sua determinação, insistência e força de vontade faz com que sempre consiga protegê-la no final. E assim nós conseguimos entender também por que ele se sentiu tão mal no último episódio em busca da perfeição. Ele queria ser bom o suficiente para merecer o reconhecimento e carinho dos donos, mas Eustácio, por exemplo, só critica, humilha e maltrata. Entre Eustácio e Muriel, nós conseguimos ver dois tipos de pessoas, um que só coloca os outros para baixo e outro que é compreensivo e exalta sempre as qualidades das pessoas. Na vida, não seja o Eustácio. Então, no final do último episódio, Coragem vai até o banheiro de manhã e encontra um peixe na banheira. E o peixe fala pra ele: a perfeição não existe. Você é bonito como é, Coragem. Com todas as suas imperfeições, você pode fazer de tudo. E depois disso, Coragem encontra a professora numa última tarefa que ele faz do jeito dele e não do jeito que ela quer. E isso faz com que ela se desfaça em uma poça. Então, Coragem percebe que mesmo Muriel e Eustácio têm defeitos e não fazem tudo certo, mas que ainda assim eles são felizes e tá tudo bem. E ele fica feliz com eles também, do seu jeito. E assim termina o desenho de Coragem, o cão covarde. O que vocês acharam desse final? Vocês já tinham visto? Já tinham pensado nessa mensagem desse jeito? É muito legal esse final mostrando que o Coragem não é perfeito, que isso não é ruim. Afinal, ninguém é perfeito. E o mais importante é valorizarmos nossas qualidades e lutarmos contra nossos medos, enfrentando os monstros do dia a dia. Musiquinha de superação na edição. Então é isso, contem aqui pra gente agora se vocês gostavam do desenho também, qual parte era mais legal pra vocês, quem era o seu personagem preferido. Se vocês chegaram aqui agora, se inscrevam no canal também e ativem o sininho marcando a opção todas pra não perderem nenhum vídeo. Deixa o like pra ajudar na recomendação, sigam o Mundo Avatar nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!